Olá a todos, meu nome é Marcelo Eugênio, vou ser o professor de vocês na disciplina de Introdução à Ciência da Computação. Na aula 1, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre fundamentos de informática e também vamos falar sobre software. Antes de darmos início na nossa aula, eu vou apresentar para vocês como vai ser a nossa disciplina, de que maneira vai estar formada a nossa disciplina. E antes disso eu vou também apresentar um pouco sobre o professor. Eu sou graduado em Sistemas de Informação, tenho pós-graduação em Docência do Ensino Superior, pós-graduação em Engenharia de Software, sou atualmente aluno de um curso de graduação em Licenciatura em Informática, já fui professor na modalidade presencial do Instituto Federal do Piauí e atualmente sou professor também no Instituto Federal do Piauí na modalidade de ensino à distância. Já tenho experiência há mais de 10 anos na área de desenvolvimento de software voltado para a internet e também sou estudante para concursos públicos. Bem, o nosso curso vai estar dividido em videoaulas acompanhada de exposição de slides. A carga horária aproximada é uma carga horária de 45 horas, que poderá ser passível de alteração, dependendo do andamento do curso, no momento da gravação das aulas. Então, de acordo com a necessidade, se eu notar que a turma está tendo dificuldades, poderá ser que eu grave algumas aulas para dar um reforço no conteúdo que a turma estiver com dúvidas. Dúvidas deverão ser postadas via fórum na própria aula, então na plataforma. Vocês deverão postar suas dúvidas para que essas dúvidas sejam compartilhadas com os outros colegas da turma. E o material utilizado em sala de aula será disponibilizado integralmente ao aluno. Na verdade, esse material que eu falo, eu não sei se vai ter condições de entregar para vocês impressos, eu acho difícil. Provavelmente vai ser disponibilizado para vocês através da plataforma, para vocês baixarem alguns PDFs que eu possa vir a disponibilizar. Bem, qual vai ser o conteúdo programático do nosso curso? Inicialmente, nós vamos falar sobre introdução à informática, falar um breve histórico e evolução. Então, a gente vamos conceituar a informática, vamos passar os fundamentos e classificações que fazem parte da informática. Vamos falar um pouco das gerações dos computadores e das aplicações de computadores, os tipos de aplicações. Vamos depois falar também sobre software, que no caso vamos fazer um estudo falando um pouco sobre o sistema operacional, alguns conceitos básicos, o que compõe o sistema operacional. Vamos classificar os sistemas operacionais, os tipos de ambiente que esses sistemas se encontram. Vamos falar sobre aplicativos, sobre utilitários, sobre software livre, que é um conteúdo que eu acho que já faz parte do dia a dia de vocês, e como funciona um computador. Esse tópico 1 e o 2 vai ser na aula 1, que é a aula de hoje. Vamos falar também, continuando, na aula 3, aí, vamos falar sobre hardware, o que são unidades de entrada e saída de dados. Aí vamos falar de unidade de entrada de dados, saída de dados, centrais de processamento de dados, que no caso são os processadores, as centrais de processamentos unificados, os famosos processadores. Vamos falar das unidades de armazenamento, como esses dados podem estar armazenados. Continuando, turma. No tópico 4 aí,
Vamos falar sobre sistemas de numeração, de que maneira o computador utiliza a representação desses sistemas de numeração. Aí vamos falar sobre o sistema binário, as operações aritméticas do sistema binário, como soma, subtração, multiplicação e divisão binária. E vamos fazer também conversões entre sistemas de numeração, binário para decimal, e alguns exemplos nós vamos falar na aula. Continuando, vamos falar também sobre a rede de computadores, alguns conceitos, conhecer um pouco sobre endereçamento no que envolve rede de computadores, vamos falar sobre protocolos, alguns tipos de protocolos, serviços que podem ser disponibilizados através da rede, meios de transmissões, classificar os tipos de redes possíveis, classificações por área, por topologia, formas de transmissão dessas redes, de que maneira são transmitidas essas informações. Vamos conceituar também, falar um pouco sobre como é feito os tratamentos de colisões, os tipos de cabeamento e os hardwares que compõem essa rede. O próximo tópico que nós estamos falando aí, vamos falar também sobre internet. O que nós vamos falar na internet? Vamos falar alguns conceitos, como ela está estruturada, de que maneira ela está estruturada para que possa funcionar essa internet. Os navegadores, né, que são as ferramentas que você utiliza para ficar visualizando os conteúdos da internet e conhecer alguns sites de busca. E para finalizar, nós vamos falar aí sobre segurança da informação, alguns conceitos básicos e os princípios do que poderá ser feito para que você tenha uma navegação segura na internet. Bem, pessoal, no nosso curso, alguns livros foram utilizados como de referência bibliográfica. Quais são esses livros? O primeiro aí, de introdução à informática, 8ª edição, mas um dos livros que mais nós utilizamos para compor o nosso material vai ser o livro de organização estruturada de computadores, do Anders Tannenbaum. Todos esses livros vão estar mais detalhados no final dos slides. Esse também, que é um bom livro, que é a Rede de Computadores, que também é do autor do Tannenbaum, 2 livros muito conhecidos na literatura. Eles estão em torno de mais ou menos uns R$250, vocês devem encontrar esses livros no mercado. E outro livro também que nós utilizamos, muito bom, que eu aconselho quem tiver condições de comprar, é esse livro de sistemas operacionais modernos, no caso do Anders Tannenbaum também. Esses aí são as últimas capas de algumas edições que tem para vender no mercado, mas vocês poderão encontrar eles com o mesmo título, do mesmo autor, com capas diferentes, porque poderá se tratar de outra edição. Então, quem tiver condições de comprar, são livros muito extensos, de um conteúdo muito abrangente, muito detalhado sobre o conteúdo da nossa disciplina. E tem 2 materiais que eu vou disponibilizar para vocês, que um é esse material de informática básica para o ensino técnico, que é um material feito por um instituto federal, e também esse outro que eu vou disponibilizar para vocês, o PDF, que também é um material de introdução à informática.